Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos em mais um episódio. Eu sou Grazi Matos, sou cerimonialista. E eu sou Carolina Fernandes, maquiadora, mas eu prefiro Carol, hein? E se você quer ser mais um dos nossos patrocinadores, é só entrar nas nossas redes sociais. Mas antes disso, chega mais, puxa uma cadeira, pega uma bebida e fica à vontade. Porque aqui o papo é sem cerimônias. É isso aí. E a nossa convidada de hoje é a atriz. Ela já fez novela, peça de teatro. É uma aquariana linda, maravilhosa. E a gente está hoje aqui com a Carol Garcia. Oi, gente, prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e nervosa. Meu Deus. Tá nervosa, Carol? Sempre. Sempre. É sempre gostoso esse friozinho, né? Da barriga. Ai. Eu digo que o dia que o meu coração não acelerar, minha mão não suar, antes de entrar em cena ou de uma celebração, eu tenho que repensar minha vida. Pois E é isso que eu tô sentindo aqui agora. Olha, eu já sinto que a gente vai se arrepiar do início ao fim nesse podcast de hoje. Gente. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa, conhecer um pouquinho quem é a Carol, minha xará, né? Que eu já me apaixonei por ela, né? Eu vi que você tem uma escrita bem poética nos seus posts, né? Eu vi que você gosta de botar sentimento no que você escreve. E eu sei que toda pessoa que escreve, todo poeta, precisa de uma inspiração. Que busca alguma coisa para estar conectado com aquilo que ele está fazendo. Você, Carol, o que você busca para estar se conectando aos seus textos, ao seu trabalho? Eu acho que são algumas coisas. Uma é a leitura. Eu sou apaixonada pela literatura. Eu acho que ela desvenda a gente e encurta espaço entre as pessoas. Quando você está lendo um livro, você se conecta com universos que talvez não sejam pertencentes a você, mas você consegue visualizar e criar pontes com ele. E às vezes a gente se reconhece. E além disso, a observação, né, da vida, do outro, das nossas emoções. Eu acho que eu me tornei atriz porque eu gosto, além da comunicação, de observar muito. Eu acho que o maior mistério da vida é o amor. Por isso a celebração, e desvendar esses mistérios, vasculhar, ouvir, pensar, estar de acordo com o que eu sinto, me leva para essa escrita mais poética. Toda linda. Ela é linda. E, Carol, assim, você é atriz, né? E agora você está entrando em uma nova fase, que é a fase, né? Eu posso falar que é fase? Não sei, né? É um novo ciclo, né? Da parte de celebração. É bem diferente, né? É um caminho aí bem inspirador. Eu queria saber mais ou menos o que gerou isso. Como que foi essa como é que eu posso falar? Essa virada de chave na sua vida. Essa faísca, né? Isso. Não, antes de eu te responder, eu queria falar uma coisa que esses dias eu fui numa festa de uma série e aí eu encontrei uma amiga atriz e ela falou assim: Carol, a nossa vida é tão difícil, né? Eu tô tão feliz que você encontrou um plano B. Aí eu falei, querida, não é um plano B. É um plano A. Porque tá no mesmo tamanho, no mesmo lugar que ser atriz. Bom, anos atrás, acho que 8 anos atrás, eu tava numa reunião de família, né? Minha família e uma outra amigas. E 2 amigas nossas, que já moravam juntas há 4 anos, eu acho, se questionaram sobre o que é família. Será que nós somos uma família? O que caracteriza uma família? E aí eu falei, vocês são uma família. Vocês são um casal, vocês moram juntas. Desculpa. Relaxa, tá tudo bem. Uma família é uma aldeia, é o que a gente quiser, né? E elas queriam casar. E a família de uma delas era extremamente homofóbica. E elas tinham muito medo. E aí elas ficavam tristes, porque parte não viria, que não é do Rio de Janeiro. E aí eu falei, amores, vamos fazer. A gente não pode ceder a isso. E nessa época eu nem sabia que existia celebração de casamento. Eu falava assim, eu vou ser o padre de vocês. E aí, intuitivamente, eu entrevistei as meninas, entrevistei a família de uma delas, que é a família minha amiga, escrevi um texto. Tinha um amigo delas que é compositor lá de São Paulo. Eu entrei em contato com ele, pedi para ele tocar.
Investiguei com elas as músicas que elas se identificavam. E aí eu fiz uma celebração. No final, as pessoas amaram, sem modéstia nenhuma. A gente riu, a gente chorou, a gente se emocionou. E aí minha mãe me falou, Carol, ela tá pedindo seu cartão. Eu falei, de quê? Cartão de atriz? Não, de celebrante. Aí que eu comecei a pesquisar. E ficou esse desejo esses anos todos de fazer celebração. E ainda bem que eu não fiz antes, porque eu não tinha maturidade para isso. Agora eu tô com 33 anos, eu já vivi muita coisa, eu já trabalhei muito, eu já li muito, eu já vivi muitas relações. Já faço muita terapia, que é fundamental. É o principal, né? Principal. E eu tinha medo, inclusive, por achar que não ia dar para conciliar as duas coisas. E agora eu tô entendendo que é possível. Não é simples. Eu já tô com uma questão agora de data, mas é possível. Com responsabilidade, com carinho. Mas a celebração, o que acontece? Eu vivi um período, no ano passado, eu estava emendando trabalhos na televisão, no cinema. E aí eu estava terminando de gravar uma série, que é essa Sem Filtro, que estreou agora. E eu me percebi muito triste. E essa tristeza se transformou numa depressão profunda. Eu cheguei a ficar 32 dias em casa, sem sair. E eu já não conseguia mais explicar por que eu estava sentindo aquilo. Eu não sabia. E eu criei um arquivo no meu... Eu vou chorar, talvez. Fica à vontade, Fica não tem tranquilo. problema nenhum, não. Eu criei um arquivo no computador chamado Onde eu estava quando tudo doía. E eu comecei a escrever todos os dias, muito. E comecei a tratar a depressão. E quando isso foi passando, eu falei, cara, eu acho que eu vivi isso porque eu estava sem propósito. Eu fui perdendo o valor das coisas. E como eu escrevi todos os dias de depressão, eu peguei aquilo para ler e falei, cara, eu gosto de escrever, eu gosto do amor, eu gosto do outro, eu gosto de me comunicar. E aquele desejo lá da celebração de 8 anos atrás veio com tudo. E aí eu não tive a menor dúvida. Eu fiz assim, do dia pra noite eu decidi, eu criei o nome, eu abri uma conta no Instagram que só eu tinha, né? Porque eu tava pensando sobre as coisas. Eu entrei em contato com a Manuela César, que eu conhecia há anos, e ela me ajudou, me deu umas dicas. E aí eu fui fluindo. Ai, que bom. E eu acredito que, assim, que o sentimento que você teve quando você terminou a celebração é o sentimento dos fornecedores que amam a sua profissão. Porque quando eu finalizo um casamento, quando as pessoas também me perguntam assim, qual é a parte que você mais gosta, Grazi, do casamento? Eu falo, a finalização. Por quê? Porque quando você termina, você vê o seu trabalho e você vê a família construída. Você vê que você fez parte dessa construção. É muito gratificante. É muito gratificante. Então, realmente, o que você falou, é um propósito que foi cumprido. E aí você se constrói mais um pouquinho. Né? Exatamente. É muito legal. E eu já vinha com um desejo também antes de expandir a comunicação para outros lugares. Uhum. Eu apresentava um prêmio de teatro. Eu adoro falar, como vocês estão percebendo. E a celebração de casamento, ela tem uma coisa a mais do teatro, que é um momento único e especial que não volta da vida daquelas pessoas. Eu não posso errar. No teatro eu posso. As pessoas vão lá, 1 hora, aquilo não é o dia grande especial da vida das pessoas, embora sim a gente queira transformar a partir da arte. Mas no casamento, você não tem, assim, tem que ser uma entrega de alma, que é o que você está falando, né? Você está vendo uma família se formar ali, isso não tem preço. E você vai fazer parte daquela construção, porque eu me sinto parte. Quando eu finalizo um casamento, eu me sinto parte daquela família. Eu falo, gente, eu realizei. Eu estive ali, porque a organização, né? Eu fiz tudo. Então, eu me sinto parte. Eu acredito que esse sentimento também venha aflorar em você. Muito, 100%. Eu fiz um casal agora, tem 2 semanas, eles me mandaram um vídeo lindo. No dia seguinte, me agradecendo e tal. E aí eles falam assim, você tem aqui 2 amigos. Você faz parte da nossa vida. E eu quero ser amiga deles mesmo. Ai, Carol. A Carol fica suspirando. Porque de inúmeros vídeos que eu vi dela, eu achei tão interessante que alguns, né, eu percebi o quanto ela valoriza se conhecer.
o tanto que é importante se conhecer para poder doar para o outro, né? E aí, eu vendo você falar aqui, eu tô passando tudo que eu vi seu, assim, porque a gente, pra estar aqui conversando com você, minimamente a gente tem que saber um pouquinho. Sim. A gente nunca vai ter noção da sua essência, né? Porque é muito breve. Mas, gente, é tão gostoso ver seu texto, te ver aqui. Eu falo assim, caraca, ela é isso. E aí, é isso que eu queria falar com você. O se conhecer, hoje, você brincou até da terapia e tudo mais, é diário. E no mais difícil de você doar para o outro, o que é mais difícil no se doar e no se conhecer nesse processo? O que para você é difícil você se conhecer para poder doar para o outro? Eu acho que o processo de autoconhecimento é eterno, né? É uma utopia. Eu não acredito. Se uma pessoa me fala assim, eu me conheço, a gente está sempre em busca. Eu acho que a dificuldade é a gente reconhecer que a gente é passível de mudança e de contradição. Aceitar as nossas contradições, eu acho o grande ganho da nossa vida. Então, quando eu falo sobre autoconhecimento, eu estou falando sempre sobre caminhada, sobre processo, nunca sobre um lugar de chegada. Se algum dia eu achar que eu cheguei, também, de novo, tem que voltar 1000 casinhas para refazer o caminho, né? A gente está em eterna transformação, graças a Deus. E em relação ao outro, eu acho que a gente tem que manter a escuta muito aberta, pegar os nossos julgamentos e botar de lado. Porque é natural, né, gente? A hipocrisia a gente falar que não julga. A gente julga, a gente faz leituras das pessoas, a gente tem uma história por trás das coisas que a gente pensa. E eu acho que o grande desafio é a gente se abster disso para receber o outro. Eu me inspiro muito, eu sempre falo dele, num cara chamado Sotigui Kouyaté, que ele é um griot africano. O griot, ele é um contador de histórias. Mas é muito mais do que isso, porque ele é, na comunidade, o responsável por mediar conflitos, por transmitir as tradições orais. Toda a história vem em forma de oralidade. E ele tem o poder de prender a atenção das pessoas e de se acalmar e cessar as suas próprias questões para receber o outro. Então, eu sempre penso nele. E quando eu tô com um casal, seja na entrevista, seja na celebração, eu peço licença e eu agradeço, como eu agradeço a vocês e a Fabinho também, a permissão de estar aqui. É sempre, para mim, sempre beira um estado espiritual, que não tem a ver com religião. Tem a ver com energia, com troca, estado de presença. Acho que é isso. E aí, aproveitando, tem uma frase muito bacana que você tem. Eu vou ler aqui. Gente, eu tô sendo citada! Ai, meu Deus! Eu achei maravilhosa. Olha, tenho pavor de me levar a sério. Deixe que os outros me levem. Eu amo, não lembrava disso. E esse pensamento? Eu acho. Ai, que bom que vocês trouxeram essa frase. Porque quando eu era mais nova, eu acho que o jovem tem. O jovem. Eu já não sou mais jovem, segundo as estatísticas. Ai, gente, para com isso. Relaxa. Se vocês estão aí com 30 e pouco, eu não vou falar a minha idade, né? Por favor. É o que é a idade, né, A gente? A gente se idade. pega isso também, né? Eu tô brincando. Não é se uma coisa... apeguem, vamos se apegar. Vamos mudar de assunto? Mas quando a gente é mais novo, a gente leva as nossas questões muito a sério. O que a gente sabe, as nossas convicções. E eu acho isso de uma cafonice atroz, de uma breguice. Quando eu lembro as convicções que eu tinha, me dá uma vergonha. Dá vontade de pedir desculpas a mim mesma. Falar, ô, querida, vem aqui, vamos fazer um carinho, se acolher, tomar um leite quente. Então, assim, eu acho que quando a gente se leva muito a sério, a gente beira a arrogância, a soberba e passa vergonha. Muita. Então, muita, não é, Carol? Muita. Gente, quando eu me lembro jovem, eu fico assim, menina, pra que isso? Gente. E eu não sei se acontece, assim, não sei se vocês têm hábito de pegar transporte público, mas às vezes eu vejo o jovem conversando e falei, meu Deus do céu, não precisa muito, daqui a um ano isso vai ser tanta besteira, né? Mas de vez em quando, né? Todo mundo deve fazer isso. Você lembra de alguma coisa do passado, você sente vergonha. Eu sinto.
Eu sinto Nossa. vergonha como se eu estivesse no dia. Eu fico, Deus, que vergonha, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Enfim. E faz parte, né? O processo de amadurecimento. Se a gente não passa por essas coisas também, a gente não evolui. Não tô romantizando nossos erros, não, mas a gente precisa passar por eles. Então, assim, realmente, me levar a sério, Ai, tem uns atores... Desculpa, atores, vou falar mal de nós. Mas tem os atores que levam tão a sério essa figura do ator. Eu sou atriz. Eu gosto de estudar... Ai, gente, não me poupe, pelo amor de Deus. Cafona, vamos baixar a bolinha, vamos aqui, pezinho no chão, vamos se comunicar com o coração aberto. A gente se leva muito a sério, a gente cria barreiras. Deixa pros outros. Tá certa. Linda. Tá certa. Ai, ai. Carolzinha. Pô, vou continuar, tô respirando aqui. Que linda. Então, outra coisa assim que eu pensei muito a respeito da sua profissão como um todo, né? Agora você tá... Eu costumo dizer que eu não sou maquiadora, eu estou maquiadora. Daqui a uma fase vai mudar, né? E eu não sou obrigada a ser uma coisa pro resto da minha vida. Assim que eu acredito que você também. Mas eu acredito que existem coisas que vêm com a gente e coisas que o meio permite nos tornar. Você, houve esse meio na sua educação para que você tornasse uma pessoa que você é hoje? Ou você teve a colaboração do seu meio, mas que sempre foi seu? Esse lado poético, esse lado artístico, essa sensibilidade para agora estar passando... porque, assim, para mim, celebrante é passar o amor daquele casal enquanto eles não podem falar porque estão cheios de emoção. Eu tô inspirada hoje em você, amiga. Você tá muito! Tô muito, né? Então, eu tô na fase romântica da minha... Mentira. Mas, enfim. Ela quer renovar votos, Eu quero, gente. amor. Vamos marcar a data assim que fechar aqui. Vamos. E aí é isso que eu queria saber de você. Seu meio te ajudou? Ou você já veio com um pouco disso em você? Ou foi tudo junto? São momentos, né? São fases. Eu acho assim, eu sempre quis ser atriz. É uma coisa que eu não sei explicar. Desde muito criança. Minha mãe me levou para fazer teatro quando eu tinha 11 anos. Mas eu pedia para ir para aulinha de teatro desde que eu sei falar. E ela tinha muito receio, muito medo. Mas sim, de fato, meus pais, eu tive esse privilégio, né? Eu sei que isso não é uma máxima da vida das pessoas, mas para mim foi. Eles sempre me levaram ao teatro. Sempre. Eu ia, sei lá, acho que todo final de semana, e eu ficava muito encantada com aquilo, com a fábula. Eu não sabia, eu ficava em dúvida se aquilo era real, se não era, mas me tocava. Eu sentia medo da bruxa que vinha pela plateia. Eu sentia emoção. E eu ficava muito vidrada naquilo e aquilo me fazia sonhar. E aí um dia eu vi que uma das meninas, um dos 7 anões da Branca de Neve era uma menina da minha escola. Aí eu falei, caraca, é possível. Eu posso ser um anão. Eu posso ser o que eu quiser. Aí eu pirei, eu falei, eu quero fazer isso. Só que todo o processo de estudo do teatro, eu fui entendendo com a maturidade. Porque quando você é criança, adolescente, você tá ali por um motivo. Aí você vai entendendo, não é bem assim aqui. Talvez esse caminho seja mais legal, talvez eu esteja aqui por isso e não por isso. E a escrita e a leitura, a minha mãe sempre leu muito. Ela fez faculdade de letras. Ela sempre me estimulou a leitura, mas eu não gostava de ler. Não, ela me dava livros e livros e eu era rebelde. Achava chato, chatérrimo, mas também compreendo que não era que eu não gostasse. É porque eu não gostava da imposição da literatura que vinha da escola, que vinha até da minha mãe mesmo. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, e eu me apaixonei por aquilo e virou... Eu dormia e acordava pensando nisso, gente. Eu fui uma aluna na escola péssima, porque eu só pensava em teatro. Eu levava... Minha mãe me deu uns livrinhos da Clarice... Livrinhos não, gente. Livros. Livrões. Da Clarice Lispector eu levava pra escola, ficava lendo na aula. Então, eu acho que eu tive essa inspiração deles me levarem ao teatro. Mas o meu irmão também ia, e para ele foi outro caminho. E ao longo dessa trajetória, eu fui descobrindo onde eu me abastecia e me fortalecia. Por exemplo, eu não sou uma atriz que fica satisfeita em ficar em casa esperando o telefone tocar e ser convidada para fazer uma novela, ler o meu textinho, decorar e ir lá fazer. Eu gosto de pesquisa, eu gosto de criação,
Na faculdade, eu já escrevia bastante as cenas que eu ia fazer. A aula que eu mais gostava era de criação de cena. Quando eu vou fazer um trabalho ou na TV ou no cinema, eu mergulho muito. Quando eu fiz a Dona do Pedaço, que a minha personagem era uma garota de programa, eu fui até São Paulo. Ela era garota de programa de rua. Eu fui até São Paulo conversar com mulheres que trabalhavam na rua. Então, assim, o trabalho, ele tá sempre em movimento. E, para mim, o que se transformou do início para agora é que eu entendi que, se não houver parte criativa, não me interessa. E aí vem a celebração, e aí vem tudo. E vem tudo. Eu já tinha até falado isso com você, né, no dia que a gente fez a videochamada, que eu falei assim, Carol, você tem um diferencial, porque você tem a veia artística. Então, assim, isso agrega muito na celebração. Porque você já tem toda essa bagagem, né? São 15 anos, não é isso? De quantos anos? Eu comecei a fazer teatro com 11, eu tô com 33, mas minha primeira peça profissional mesmo eu tinha 19. Entendi. A matemática já não sei. Eu não sei, por isso que eu fui também falando não sei. uns anos. Por aí. Mas tem essa caminhada, tem essa bagagem. Tem a sua essência também, porque, como você falou, você tinha também a mesma possibilidade que o seu irmão teve, você também teve de ir ao teatro, mas cada um seguia um caminho, né? Então, assim, realmente já tinha algo que só precisava de um empurrãozinho para poder florescer. Então, você tem esse diferencial mesmo, né, de bagagem na hora da celebração. E o que eu acho muito bacana é que, o que acontece? Cada celebrante tem um viés. E cada casal se conecta, né, com o seu celebrante. E você veio com uma estratégia muito legal, que é de trazer música para a celebração. Então, é muito bacana. Da onde que surgiu também essa ideia? Obrigada. Eu fico feliz de você falar isso, porque eu amo música. E eu acho que a música faz parte de todo encontro amoroso. Quem me disser que não tem música, revê isso aí. Então, eu fiz algumas peças de teatro musical. A primeira vez que eu cantei em cena, que foi num espetáculo chamado As Bodas de Fígaro, que é uma adaptação da ópera, quando estreou a peça, que eu saí, que eu fui pro camarim, eu sentei, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, fazer teatro é bom, mas cantar em cena é melhor ainda. Porque a música, ela chega no outro com uma velocidade, assim, é imediato. É diferente de uma cena, é diferente de qualquer manifestação artística, de umas artes plásticas. A música, e o som, a vibração do som altera o nosso físico, altera nosso cérebro, nossa energia, assim. E aí, quando eu pensei sobre a celebração, eu falei, cara, e se for como uma caixinha de música? Onde não é só o meu canto, é a música acompanhando a história e levando sensações para as pessoas. Porque quando a gente grava uma cena, ela não tem trilha, ela é uma coisa. Aí você vai para a sala de edição, você vê a mesma cena com trilha e sem, é outra coisa, é completamente diferente. Por isso existe a trilha sonora. Então, eu acho que contar a história de um casal tem tantas emoções que a música só amplia aquilo. E aí, uma ideia, eu ainda não fiz isso, mas uma ideia que eu tenho, que eu quero fazer pro próximo, é compor um pedacinho para aquele casal, para a história daquele casal. Vai ficar muito especial. Não vai? Vai. Porque, assim, o que acontece? Na verdade, eu já fiz um casamento, o qual o noivo contratou, né, contratou uma banda para fazer uma música contando a história do casal. Então, foi uma surpresa que ele fez para a noiva. E aí, no meio da celebração, né, aconteceu a música. Então, assim, foi super emocionante. A noiva ficou, sabe, impactada. Então, eu acho que se você trouxer isso, vai agregar muito. Vai ser um diferencial. Legal. E eu acho que os noivos vão super curtir. Fica top. Né? Eu também acho. Vai ficar top. Então. Carol, só suspiros. Bora, mas assim, eu tô aqui pensando, né? A gente falou todo do lado
poético, né, do ser que é a Carol, né? Só que também existe coisas burocráticas, né, que a gente precisa também saber, que eu acho interessante, porque aqui a gente está conversando os bastidores, né, de um evento, e você faz parte também disso. Para você agora, como celebrante, para você o que está sendo mais difícil nessa parte de estar nesse projeto novo de celebrante? Porque, assim, eu já vi que para você é fácil não é que seja fácil, mas é mais gostoso criar aquele momento. Mas não é só ali que você trabalha, né? Tem todo um antes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, isso daqui, olha, é o que pega, é o que eu tenho que me esforçar, essa parte aqui... A gente só vê o bonito lá na filmagem, mas tem essa parte aqui por trás. Cara, maravilhoso você me perguntar isso, trazer esse tema, porque... Ai, meu Deus, eu sempre... Eu acho que eu causei uma confusão ali dentro. Não, é bom, é uma coisa que eu preciso falar mesmo, que eu tô aprendendo, né? Como atriz, eu nunca falei sobre dinheiro. Eu tenho uma agente, aliás, Fernanda Ribas, maravilhosa, eu te amo. Eu tenho uma agente que fecha contrato, que negocia o meu cachê. E aí, agora, semana passada, eu fui para uma reunião com a Michelle Fraga, cerimonialista, e o casal, Mari e Fabinho, que fecharam, foi lindo. Mas quando eles perguntaram, e aí, valor e a forma de pagamento, eu queria me enfiar debaixo da mesa. Eu não sabia o que fazer. Eu gaguejei. Mas como é que pode ser a forma de pagar? Eu quase falei assim, não precisa pagar. Eu te dou. Deixa que eu pago. Quanto vocês querem pra eu fazer o casamento de vocês, meus príncipes? E aí a Michelle, depois, maravilhosa, cara. A Michelle tá sendo uma fada madrinha, porque ela fala as coisas pra mim mesmo. Ela me mandou uma mensagem. Carol, assim que você entrar no Uber, me liga. Aí eu liguei. Já com medo, né? Aí eu... Oi, pensando o que eu falei de errado. Ela falou, Carol, tudo ótimo, eles fecharam, porque seu trabalho é muito legal, eles gostam e tal, mas você não sabe se vender. E eu não sei mesmo. Por mim, eu abro uma cerveja, a gente vai trocando uma ideia e vambora. Toda essa parte mais comercial, pra mim, é muito difícil. Porque eu vejo o lado artístico, poético, o humor, que eu achei que você fosse falar disso, depois eu quero falar sobre o humor. Então, essa parte... E aí, agora eu tô estudando como fazer isso. Que realmente eu preciso ter firmeza e falar... aqui, ó. Não, mas tá certo. Então, E outra coisa importante, que às vezes quando a gente começa, eu já passei por isso. Você dá o seu valor com medo de dar. Não é porque você fica assim, será que eu tô valendo isso? Ah, não, acho que tá caro. Não tá caro. É o seu trabalho, é o seu valor. Não é preço, é valor. Porque gera muita coisa ali dentro, entendeu? Então, assim, no início a gente tem medo de cobrar o nosso valor. E tá tudo Perfeito, bem. E tá tudo E bem. tá tudo bem. No final, você ainda vai depois falar assim, eu acho que ainda tá pouco. Eu tenho sentido isso. Quando a pessoa me pede o orçamento, eu mando já achando que ela vai achar caro. E eu recebi uma devolutiva esses dias que eu fiquei triste, eu acho. Eu me senti desvalorizada, de uma noiva que me mandou uma mensagem de áudio falando, cara, quem ia celebrar meu casamento era um amigo, mas aí eu cheguei até você, eu tô completamente apaixonada, você tem tudo a ver com o casal, e o meu noivo também é um cara super descolado, a gente é um casal fora da curva, cara, eu quero que seja você. E mandei seu vídeo pro meu noivo, a gente vai ver. Aí eu mandei a proposta. Silêncio. Silêncio de, sei lá, 2 semanas. Aí eu mandei, e aí, vamos marcar um café? Aí ela falou, então, tô tentando convencer o meu noivo, porque ele achou caríssimo. Eu posso não caber no orçamento de um casal. E tá tudo bem. E eu posso conversar sobre o valor para um casal que quer, como eu fiz agora. Eu baixei muito o preço para um casal que queria muito que fosse eu, não pediu desconto. E como eu soube disso através da cerimonialista, que ela falou, Carol, nem vou te passar, porque... Eu falei, não, eu faço. Mas quando a pessoa acha muito caro e acha que é um investimento que não é válido... Desvaloriza, né? Me desvaloriza. Mas assim, Carol, é porque tem meses, né? Que você tá entrando, tá começando a conhecer o mercado. Ah, Sou um bebê, gente. Um bebezinho. Mas assim, é por aí. É, né? É por aí. Na verdade, quando você entra nesse mercado de eventos, você tem que reconhecer o seu valor.
Você tem que reconhecer e você tem que se ver diferente e falar assim, olha, eu faço, eu me dedico, porque nem todo mundo vai ter essa percepção, entende? Mas, assim, pode ter certeza que você tendo o seu próprio reconhecimento, você caminhando e mostrando o seu trabalho, pessoas vão se conectar a você e vão ver isso, entende? Sim. Então, assim, é um mercado que realmente é dessa forma, né? Eu tenho aí também uns anos de caminhada, então eu já estou acostumada, mas aí você vai tendo o seu valor, vai se reconhecendo e os casais eles vão se conectando com você. É dessa forma. É engraçado que às vezes eu faço uma comparação. Não tem relacionamento tóxico? Tem cliente assim também, né? Aí, assim, eu fico, às vezes, tipo assim, sabe aquele relacionamento que no início, não é? Carol. Que tipo assim, parece que você tá naquele relacionamento que o cara só te diminui. E aí você, poxa, será que eu sou assim mesmo? E aí, se você não tiver força e falar, não, cara, eu tô valendo isso mesmo. É claro que você é aquele princípio, você não vai ser arrogante, Não, né? jamais. Mas é você se impor que o seu valor é esse por N motivos, porque você tem toda uma bagagem que te proporciona aquele casal aquilo. Então, Aí veja bem. Eu não fui na celebração do meu irmão, do casamento do meu irmão, porque eu estava em cartaz e eu só cheguei pra festa. Então eu não fui ao casamento do meu irmão. O casamento é a cerimônia. O resto é festa. Como é que as pessoas querem dar valor a isso? Um momento único. Quando eu vou fazer uma celebração, eu me debruço sobre aquele casal durante meses. Eu durmo e acordo pensando neles. Eu sou muito perfeccionista. Eu tenho eu tenho alguns ensaios com músico. Eu entrego para os noivos um livrinho com o texto da cerimônia. E não é só o texto da cerimônia. Eu faço toda uma arte gráfica. Eu entrego uma arte de uma artista plástica personalizada para o casal. É muita coisa, sabe? E outra, além disso, são anos que eu estudo, anos que eu leio, anos que eu escrevo, anos de terapia, sim, porque isso faz parte do trabalho, porque eu tenho que... É impossível conhecer o outro se a gente não está em busca da gente. Então, isso não pode ser desvalorizado, sabe? Mas essa é a questão, existem. Sim. E assim, você vai ver que você também vai encontrar muitos clientes que você praticamente vai querer pagar para trabalhar. Então, assim, são dois lados da moeda. Tá? Eu já tive, acho que a Carol também já deve ter tido, clientes, eu posso falar clientes, amigos, né? Que chegaram pra gente, chegou pra mim e falou, Grazi, eu só vou fechar o local quando você me passar a sua agenda. E assim, caramba, a pessoa vai definir a data do casamento em cima da minha agenda. Você tem noção? E aí a gente, sabe, isso é muito dá valioso, vontade né? de você falar assim, filha, não paga. Eu vou lá de graça fazer pra Sabe? você. Eu vou lá de graça, sabe? Porque, né? Uma outra situação que mostrou muito amizade em vez de cliente foi na pandemia. Teve clientes minhas que suspenderam pagamentos. Isso era de se esperar. Mas teve uma cliente em especial que ela ligou para mim e falou assim, Carol, eu não sei quando vai ser a data do meu do aniversário da minha filha, mas eu faço questão de pagar você. Eu não sei se você vai ter a data, porque eu sei que você está precisando. Gente, aquele... Graças a Deus eu não passei por aperto, né? Mas aquele momento dela se pôr no meu lugar, eu falei, caramba, essa mulher é muito mais do que cliente minha. Ela se preocupou comigo. Você tem noção do que é isso? E fora essas situações de você... Carol, só vou fechar depois que você me passar a sua agenda. Ou então, Carol, vou fechar primeiro você, depois o salão. É muito legal. E, sinceramente, tem mais cliente bom do que ruim. Isso daí você pode ter certeza. Só que os ruins sempre ficam mais marcados, né? Não, os casais que eu conversei, eu fui me apaixonando, né? Ai, gente, eu quero. Guarda no vidrinho. Dá vontade mesmo. É isso. Mas assim, Carol, foi bom você falar de pandemia também. Você não, na época da pandemia, você ainda não estava nessa transição, né? Não pegou, né? Eu acho que foi um momento muito marcante para o pessoal de eventos, né? Então, a gente realmente foi conhecendo as pessoas, porque, principalmente, assim, a cerimonialista, eu acredito que também os celebrantes, a gente acaba sendo um pouco psicólogo. Aí.
acaba sendo um pouquinho psicólogo. Então, às vezes você tem muitos clientes, né? E ficou todo mundo em cima, mas ninguém perguntava: e você? Você tá bem? A gente só aconselhava, a gente só direcionava, mas não vinha um retorno. Tá bem? E como é que você tá? Então, assim, foi um momento bem... Eu imagino que vocês tenham passado. Bem complexo, né? A gente fica muito ensimesmado, né? E quando a gente... E aí, independente do mercado de eventos, de casamento, qualquer lugar, gente tem que aprender a se doar e a receber. Eu falei isso, eu fui no chá das noivas e debutantes de Itaboraí, eu dei uma falinha lá, e eu tinha programado uma coisa para falar, e na hora eu parei de ler, eu larguei o iPad, aí eu olhei para aquelas pessoas ali, eu tava achando, não sei, alguma coisa veio no meu ouvido que eu falei: eu preciso falar isso. E aí eu falei, eu finalizei a fala dizendo: e para todos os fornecedores que estão aqui, vamos entender que a gente é um coletivo e que um fortalece o outro. Que a gente tem que estar junto, a gente se preocupa uns com os outros, a gente está trabalhando com amor, a gente está trabalhando com o rito de passagem de um casal. Então vamos se unir, vamos estar junto. Que é se ouvir, né? Que é se acolher, se abraçar, se oferecer colo. Pois é. E aí, mudando um pouquinho aqui a pegada, você falou da sua galera, dos atores. Como é que eles estão te vendo? Como é que está enxergando aí esse novo ciclo para você? Cara, então, tem muita gente que não tá entendendo nada. Que fala: pô, que legal o seu trabalho de cerimonialista, velho. Pô, irado. Eu falo: querida celebrante. Aí tem gente que fala assim: o que aquele negócio tá fazendo? Alguém te pagou pra você fazer um negócio, aquele vídeo do casal? Eu falo: gente, até explicar tudo, né? Mas assim, tem os que não estão entendendo nada, que eu quero até gravar um vídeo explicando, né, tintim por tintim, bem didático. E tem os meus amigos que estão amando, assim. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que eu nem esperava, falando que estão achando esse movimento lindo, querendo saber mais, se emocionando, dizendo que querem casar. E eu acho que eu não tô atuando como atriz quando eu faço uma celebração, mas eu tô. Sabe? Porque tem um estudo da fala, um estudo de como me posicionar para o outro, de ser depositária de histórias, que isso me ajuda muito, assim. E eu acho que é isso que as pessoas da minha área estão vendo. Cara, teve alguém que falou assim: parecia que eu estava vendo um filme, criando todas as histórias. Eu acho que isso tem a ver com ser atriz, né? Mas foi o que eu falei, você traz uma bagagem. Então, essa bagagem traz um diferencial. Isso é bacana mesmo, até para o casal. Porque se as pessoas de fora enxergam como um filme, imagina o casal que está ali, participa do filme. Né? E eu acho que o que eu sempre falo é que, assim, a história do casal eles já sabem. Então, o que eu tenho que fazer não é contar a história, é dar novas camadas a ela. Porque quando a gente está vivendo as situações, a gente não tem a real dimensão delas. Isso que o teatro faz, né? Ela pega comer essa jujuba, aqui eu pego com a jujuba. Se eu estou em cena, isso tem um significado. E isso me remete a memórias, isso me leva para lugares, isso me traz sensações. Então, eu acho que o que tem a ver com o teatro que eu estou fazendo é dar novas camadas a essa história para as pessoas se reconectarem, talvez em algumas passagens que elas nem tenham dado tanto valor, que passou assim, sabe? No casamento da Carla e do Marcos, ele me contou uma história fofa, engraçada, sobre uma viagem. Aí eu peguei isso, que ele me falou assim, 5 minutos, e transformei numa cena, como se fosse a trajetória do herói. Os conflitos internos, ele ligando pra pousada, ele ligando pra irmã, ele ficando confuso, Então, o meu interesse em unir a celebração e a atriz é trazer cenas para que eles possam visualizar. Por isso o nome, né? Casamento em cena, exatamente. Casamento em cena, muito. E aí eu fico parando para pensar assim, né? A mulher faz de tudo, né? Atriz, agora... E eu ainda vi que você faz mentoria.
né? Ó o peixe. Aí eu fico pensando assim, não, poxa, mas é um peixe, não é só um peixe, a gente tem que aprender com peixe, porque peixe só por peixe, né? Eu quero aprender. E assim, eu fiquei assim, caraca, a mulher é atriz, ela faz filme, faz seriado, faz um monte de coisa agora, celebrando. Onde? Como consegue ainda nisso? Gente, eu tô fazendo tanta coisa Eu tô vendo. que eu tô... Mas eu acho que é o momento da minha vida que eu tô me sentindo mais preenchida e mais útil. Eu entendi, eu tinha uma coisa, eu acho que muitos profissionais nas suas áreas têm, de achar que a gente tem que ser um negócio. Eu fiz faculdade de teatro, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz milhões de cursos, eu estudo isso. Eu achava que eu tinha que ser atriz. E agora eu entendi, né? Tem essa coisa que falam do profissional slash, que ele é atriz, / celebrante, / mentora, / escritora, / dona de café. Porque a gente não é uma coisa só. Em nada na vida. Em nada. Nós somos múltiplas. Especialmente as mulheres, com todo respeito Não. aos homens. A gente tem muitas camadas. E a mentoria... Ai, obrigada. Nada, meu Vou amor. falar isso, que eu tô muito animada também. Eu vi pelo vídeo que você tá bem satisfeito com isso. Dá pra ver. Eu fui convidada... Ah lá, mais uma... Fale que o dia é seu. Eu trabalhei com um diretor na novela Dona do Pedaço, chamado Bruno Martins, que é um excelente diretor. E ele agora... Durante a pandemia, a gente se conectou muito através da literatura. A gente trocava sobre livros, eu enviava livro para ele me deu um outro, e ele começou a escrever. E aí, todo o processo de escrita, ele ia me mandando, a gente conversava sobre aquilo. E aí ele decidiu que ia fazer um filme, escrito e dirigido por ele. E aí, quando ele estava nesse processo de... Gente, como é que é o nome disso? Tô com um problema de montar a equipe. Ah, tá. Ele me perguntou se eu não queria fazer a preparação de elenco dos atores. E aí eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato eu ajudo vários amigos quando vão fazer teste. Eu gosto de me meter, eu gosto de estudar a cena. E aí eu topei, fui fazer. E eu me descobri ali também. Porque ver o crescimento do outro, e também tem a ver com... Tudo tá ligado, gente. Eu precisei... São 3 protagonistas e a gente trabalhou nessa preparação muito com os 3. E eu percebi que eu não poderia fazer a mesma preparação para eles, porque eram seres humanos completamente diferentes. Então, o Vitor, é do corpo, então eu precisava trazer ele para a fisicalidade, para chegar na cena. O Nicolas, talvez um pouco mais psicológico, mais da emoção, mais passional. E a Laurinha, que é uma atriz portuguesa maravilhosa, ela funciona no método, ela funciona em exercícios muito específicos para cada cena. E aí e todo esse processo foi a partir do que eles já me traziam. Eu falei, a gente não vai criar personagem nenhum fora da gente. Tá tudo em vocês. Vamos esgarçar o que vocês têm e isso vai se transformar em personagem. E aí, fui a 2 podcasts, dei palestra no ano passado no Colégio Pedro II, tenho falado em alguns eventos. E as pessoas sempre falam como eu me comunico bem, como eu falava bem e tal. E aí eu fui vendo palestras e alguns celebrantes. E eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se colocar em público. Às vezes tem alguém que escreve super bem, que tem um conteúdo super legal, mas na hora de verbalizar, na hora de trazer na oralidade, tem muitas questões. Timidez, medo, se enrola, né, no raciocínio de início, meio e fim. Ou joga fora uma característica importante. Eu falei, cara, no meio disso tudo, preparando um filme, fazendo celebração, e agora começo a ensaiar uma peça, vou viajar com o filme. Eu falei, eu quero fazer mentoria. E aí eu criei essa mentoria chamada Do Corpo à Palavra, porque eu acho que tudo nasce no corpo. Antes da gente falar, a gente está se comunicando pela nossa... Tanto pela identidade visual, quanto pela nossa fisicalidade. E aí a gente passa pela tradição oral, do Sotigui. A gente faz exercícios de dicção, de gestalt da palavra, que é entender qual a palavra que é importante para o que eu quero comunicar, porque às vezes a gente passa batido, a gente faz exercícios de leitura em voz alta, e aí é muito individualizado. Então, eu fiz um planejamento de aulas
para um mentorado que eu fui alterando de acordo com o avanço dele ou alguma questão que a gente descobria. E tá sendo o máximo, porque eu vejo uma evolução, é uma emoção. Outro dia eu chorei com o mentorado. A gente chorou. Nossa. Falei, caraca, que lindo, né? Como é que a gente tá se abrindo aqui, descobrindo. E assim, ao mesmo tempo que você ensina, né? Leva, você também recebe. Nossa, muito. Muito, né? Porque não tem como não trocar num exercício desse, né? Porque você tem que estar sentindo ele para ver a necessidade que ele tem ali e seguir com ele, né? Não, é um exercício de observação extrema. É delicado, assim, é extremo. E aí eu saio, eu fico pensando sobre a pessoa, aí eu anoto coisas, aí eu mando. Mas tá sendo o máximo, tô aprendendo muito, gente, muito. Eu acho até que se ela fosse psicóloga... Então, eu gosto de estudar psicanálise por conta própria. É isso. Tem você anos que eu fico estudando. Tem muito a ver com você também. Esse lado da observação faz muito importante para um psicólogo, né? Então, eu adoro. E, Carol, eu sei que você tem muitos projetos andando juntos, em conjunto, Sim. de mãos dadas. Mas tem algum projeto ainda para o futuro? Aí o que está ainda embrionário? Você já está... Tem. Não para, né? Não. Eu tenho uma ideia, eu tenho muitas ideias, né? Ai, será que eu falo? Eu vou falar, não vou sei, falar, vou não, jogar se pro se universo. joga que... E aí é bom, porque tem uma coisa, quando a gente verbaliza e tá gravado, a gente se compromete com quem tá vendo, né? Menina. Não é? Você... O que acontece? Eu acredito nisso. Falou em energia, falou em jogar para o universo, falou em palavras, eu acredito. E aí o que acontece? Realmente, isso é um compromisso social. Você faz um compromisso social, porque quando você fala para si mesma, vou parar de beber Guaraná, enfim, né, ou um refrigerante, vou parar de beber refrigerante. Você falou só para você. Quando você fala para o público, a partir de hoje eu não faço... Pronto, filha. Você vai ter que parar. Exatamente. Porque alguém vai te ver bebendo. Que nem eu falei um dia pro Jonathan, que é assistente do meu cabeleireiro. Falei assim, eu quero fazer no Instagram uma parte toda de literatura e comentar livro, fazer vídeo. E aí, meses eu voltei lá, depois ele falou assim, cadê? Você não fez. Eu tenho ido lá, você não tá fazendo. Falei, caraca! Aí eu comecei a fazer porque ele me falou. Eu falei, realmente, é um compromisso comigo e com o outro, né? Mas olha só, eu vou contar. Eu quero escrever um livro que é baseado nessas histórias dos casais. E aí a minha ideia é mesclar essas histórias, né? Que elas sejam uma colcha de retalhos, né? Onde uma acrescenta na outra, que acrescenta na outra. Esse é um projeto pro futuro, hein? Ué, futuro lá na frente. Futuro logo calma. vem. Futuro é amanhã, né? Não, mas Futuro depois que a gente fala aqui, vai que alguém já se interessa e vambora. O futuro já é o... Às vezes a gente precisa, né? De um empurrãozinho. futuro já é o próximo segundo. Já é o futuro. Aqui já é o futuro. Já é o futuro. Exatamente. Grazi, eu queria falar com ela sobre um vídeo que eu vi dela, que a gente até começou a comentar antes de abrir aqui a nossa conversa, que eu fiquei apaixonada, que foi sobre o vestido de noiva, né? Eu não lembro o título exatamente se é esse, mas é o assunto que roda esse vídeo, né? E assim, eu queria saber de você o que te deu estalo para fazer esse texto. E assim, e como você consegue, porque a gente não viu você falando, né? Assim, a gente só escuta a sua voz. E como você consegue passar essa emoção só pela voz. Gente, é impressionante. Vocês precisam ver esse vídeo, principalmente as noivas. Você lembra dele? Você consegue lembrar dele um Do trechinho? texto? Alguma coisa? Não, eu tenho ele escrito aqui. Eu Ah, posso ler um pedacinho? pode, depois por já? favor. Então, aí depois você explica. E aí você deixa eu explica. abrir. Porque, assim, ele casou tanto com o que eu vivo em dia de prévia, em dia de... porque elas ficam preocupadas com o que ela vai passar para o outro. E, na verdade, o que importa é como ela se vê, né? Exatamente. E eu não tenho.
Ah, uma pena. Mas não tem problema. Eu não tenho escrito. Tá no Depois a computador gente, só. a gente Depois- posta, né? Os Não, videozinhos dela. também nós vamos deixar um Instagram. Tá lá Isso, o também, não pessoal tá? vê lá e tudo mais. E aí, fala pra mim. O nome do vídeo é De Quem é o Dia do Casamento. Na verdade, foi a Sulamita, que é uma cerimonialista, me mandou uma mensagem falando: vocês conhecem a Sulamita? Ai, ela é muito legal. Ela é muito legal. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Carol, eu tive uma ideia. Eu tenho passado por essa situação que vocês passam, né? Muitas noivas querendo emagrecer e às vezes entrando no casamento sem respirar. Você não quer escrever sobre isso? Eu tenho esse vídeo aqui. Ela já tinha editado. Aí eu falei, óbvio, porque essas questões estéticas sempre me pegaram. Eu sempre me senti muito feia. Eu sempre quis pertencer linda a um desse padrão. jeito. Obrigada. Mas assim, Recebo, obrigada. Eu acredito que a questão ali não é ser só bonita, é também o julgar por ser belo. Tipo assim, ela é bonita, ponto. Isso daí a gente não tem nem o que discutir. Porém, as pessoas julgam também que é menos intelectual, ou se usa da beleza para conseguir algo. Então, assim, no nosso mundo, ou você, quando é feio, tem um problema, e quando é bonito, também tem um problema, né? Tudo é um problema. Tudo é um problema. Porque a gente quer problematizar tudo. E isso passa pelo julgamento que a gente estava falando. E assim, os nossos corpos nunca pertenceram a nós, né? Eles pertenceram ao Estado, ao patriarcado, toda a estrutura masculina. E aí, quando eu me notei querendo pertencer, porque eu sempre fui muito magricela. E eu me achava horrorosa, achava que eu não ia ser desejada por ninguém nunca. E aí, quando eu entendi que cada um tem suas características, e que sim, a gente pode trabalhar para se sentir melhor com o nosso corpo ou não, mas querer pertencer a um padrão que está em movimento também. Já houve o tempo em que as mulheres gordas eram muito desejadas. Já houve o tempo em que o silicone era um negócio, agora o peito pequeno. Então, assim, não existe, para mim, não existe padrão. E vejo muitas amigas, isso me dói, cara, profundamente. Muitas amigas reclamando dos próprios corpos, se sentindo muito feias, se sentindo indesejadas, não acreditando quando alguém demonstra interesse. Então, quando a Sulamita me trouxe isso, eu falei, cara, prato cheio. E aí, o que eu falei pra ela foi assim, ela me pediu num dia à noite, eu dormi pensando nisso, então eu já estava escrevendo, e aí eu acordei cedo, eu estava viajando com meus pais, eu abri o computador e ele veio em 10 minutos. Que aí é até um trechinho de uma música que eu coloquei numa cerimônia, que é: as coisas acontecem de uma hora pra outra, mesmo que demore a vida inteira pra acontecer. Esse texto não aconteceu em 10 minutos. Ele foi acontecendo uma vida inteira. Por isso que ele veio em 10 minutos. E aí eu escrevi ele, na verdade, tem 2 partes. A gente ainda vai postar a segunda. Ai, preciso. De quem é o dia do casamento? Da noiva ou do vestido, né? Eu lembro que tem um trecho que eu falei... quem foi que... a agulha, ela é do umbigo para fora, ela é na pele ou ela é na renda? A gente acaba se ferindo muito para caber num pedaço de pano. Pois é. E além disso, além do seu próprio julgamento, né, que nós temos nossos julgamentos, ainda tem os julgamentos dos outros, das outras mulheres, que deveria ser mais acolhedoras umas com as outras. Nós mulheres somos um pouco cruel às vezes. Cruéis, né? Então... eu acho que a gente está mudando, graças a Deus, mas tem muito julgamento mesmo. E aí eu acho até que a gente pode, juntas aqui, falar para as pessoas que estão assistindo, para terem mais carinho e cuidado com o corpo da outra, do outro. Porque a gente não sabe o que movimenta ali quando a gente faz um comentário. Elogiar porque a pessoa emagreceu já é uma violência. Porque você está dizendo, então, que o corpo dela, que ela tinha antes, não era legal. Eu acho que a gente quer dar esse recado. Cuidado com o outro. A beleza é muitas coisas, ela não é uma coisa só. A beleza pode ser qualquer coisa, é o nosso olhar. E mesmo quando a gente não acha belo, caladinho. Dá menos trabalho. Eu ia perguntar que... eu ia botar assim, se pudesse ensinar algo para alguém que passasse pela sua vida, o que você
poderia ensinar, né? Mas o que você acabou de falar Que lindo. Já é um ensinamento. já é um ensinamento, né? Mas assim, se você tivesse uma frase hoje, né, com 33 anos, porque as frases de antigamente, mas hoje, uma frase para deixar para alguém, né, para os casais, enfim. Você tem alguma frase? Pode ser Nossa, sua, pode ser de difícil. algum autor que você goste também. É difícil porque ensinar, eu não ensino nada pra ninguém. Mas sobre troca, tem algumas coisas. Tem uma coisa, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas me veio agora forte na cabeça, que me ensinou muito, que é uma frase do Walter Ugumãe, que está no livro A Desumanização, que ele fala, não é exatamente isso, mas é isso. Sinta-se sozinha, mas não esteja sozinha até que você não se sinta mais. Eu acho isso fantástico, porque em vários momentos da vida a gente se sente só e acaba se isolando. Eu me isolei muito. E eu tive uma rede de apoio tão potente, tão poderosa, linda, de mulheres incríveis, de amigos, homens incríveis, que eles me fizeram... Eles me ajudaram para que eu me sentisse acompanhada mesmo quando eu estivesse sozinha. Muito legal. Então, e aí a gente pode entrar no nosso tema casamento. Estar sozinha, se sentir sozinha, mas não esteja sozinha até que você não se sinta mais. No casamento você pode estar... Cara, seu noivo, sua noiva, seu companheiro, companheira pode estar do outro lado do mundo. Você não vai se sentir só. Entendi. Se houver essa ligação. Oh, linda demais, gente. Carol, acho que a Carol aqui está suspirando. Ela vai... Suspiros, altos suspiros. Linda. Ela quer renovar os votos dela. Ela tá... Gente, casamento mexe comigo. Não é à toa que meu foco hoje é lidar com noivas, né? E assim, é o que a gente está falando desde o início. A gente faz parte e elas permitem a gente fazer parte. E isso é muito legal. A gente tem o consentimento delas. Elas, antes de fechar com a gente, elas buscam muito. E quando elas escolhem a gente, cara, eu me sinto especial. Porque, assim, ela, de inúmeros profissionais, ela me quis ali. Entendeu? É um relacionamento. E um relacionamento de escolha. Gente, você poder escolher. Você não escolhe quem é seu filho, não escolhe quem é sua mãe. Você escolher quem está perto de você num dia especial é muito importante. Isso é lindo. Entendeu? Isso é lindo. Escolher alguém que vai passar o resto da vida com você, com seu esposo, né? A gente que é casada. É uma coisa muito importante. A gente dá um poder muito grande para essa pessoa. E aí eu falo para minha noiva, hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque você está escolhendo alguém para passar o resto da sua vida e você confia nessa pessoa. Gente, confiança numa outra pessoa é uma coisa muito importante. Que lindo, Carol, que você está falando. Né? Entendeu? Então, é isso. Faz o bate-volta com ela. Faço Ai, bate-volta. meu Deus. E o meu cérebro lento. Não vai pra um ser. bate-volta. Bora! Então, você lembra a gente sempre está falando da Xuxa, né, gente? Mas tem outras pessoas que fazem também, né? A gente só... Não, mas vai logo você lembra, né, que ela fazia? Ela sentava no sofá, assim, pá. Eu sempre me imaginei lá, sentadinha. Ainda bem que vocês existem pra me trazer esse momento. Mas assim, ela não tem cara de Paquita? Tem. Não faz? Aquele olho claro. Gente, olhando de relance assim... Você tem cara de Tem Paquita. cara. Nunca quis ser a Paquita, não? Sempre, né? Qual criança não quis ser Paquita? Mas ela ser tem, Paquita, cara, o cabelo né, claro, os Xuxa? olhos claros. Então vamos sentir um pouco Paquita hoje. Yes! Vamos lá? Bora. Preparado? Ai, meu Sabe Deus, não como sei. funciona, né? Beber uma água antes? Regrinha. Você sabe como funciona? Explica. Eu falo uma palavra e você vem com um retorno, com uma outra palavra do que vem na sua cabeça. Ou palavra, ou pensamento. O pensamento, tá bom? Do que vier na sua cabeça. Vai, já joga fluxo sanguíneo aí pro tico e teco. Depois do Covid ficou difícil o negócio aqui. Vamos lá que eu já vou Bora. começar com aquela palavra mágica da nossa profissão. Amor. Difícil. Necessidade primordial. Ui. Trabalho. Minha vida. Família. Responsabilidade. Amigos. Família. Projeto. O projeto. O projeto?
qual o projeto? Casamento em Cena! Qual a celebração? Foi grande agora a Não, minha, tudo né? bem, vai lá. Celebração que mais marcou pra você? Até agora, sei que vão vir muitas mais. Foram 3, as 3. Oh, meu Deus. Mas Carla e Marcos foi bem emocionante. Tá. Uma cidade. Rio de Janeiro. Acho que foi, né? Foi? Foi. Nada. Ah. Uma derrota. Boa. São tantas, galera. Dá pra selecionar aí alguma? Cara, falta de planejamento financeiro. Nossa, como sofro. Querem me dar aula? Não faça isso. Mas eu conheço uma galera boa. Tô É bom precisada. trazer aqui também. E uma vitória, Carol? Ai, São muitas também, né? São, cara. Mas eu acho que tá de acordo com o que eu acredito. Mesmo que se transforme, né? Que a gente falou. Mesmo que eu vá mudando de crença. Eu acho que eu tenho conseguido caminhar de acordo com as coisas que eu acredito. E que faz bem pra você. Sim. E pra ter a Carol do casamento? Como é que se faz? Me liga. Me manda um telegrama. Tem que cantar, Carol. Uma carta de amor. Tem o meu perfil em Cena Casamento. Lá tem também meu e-mail. Mas pode me mandar um direct que eu mando ou WhatsApp, porque eu gosto de marcar café. Seja até uma taça de vinho. Ah, eu mandei fazer agora, vai chegar. Eu tô muito animada com isso. Eu mandei fazer um conjunto de xícara e pires da Casamento em Cena. Uma cerâmica linda. Porque eu quero receber os noivos do Rio, claro, quem puder, no escritóriozinho que eu tô montando pra Casamento em Cena lá em casa. Pra gente ter um espaço dos nossos rituais, sabe? O que você quer beber? É água, é café, é chá, é Coca-Cola, é vinho, é cerveja? A gente vai fazer isso, a gente vai acender um incenso, a gente vai acender uma vela, a gente vai botar uma música, a gente vai conversar. Pra que a celebração tenha a alma do casal. E deixar memórias, né? Porque o processo, tem uma coisa que a gente fala muito no teatro, eu não paro de falar. Pode falar, cara. Jesus, o Fabinho vai me botar pra Daqui fora a pouco daqui. ele levanta a Já mãozinha. estourou o tempo? Eu juro que eu tô acabando. Nós já Isso aqui é estouramos o esse tempo? Tá tranquilo? Não. Não sei quanto tempo que a Não é gente... o tempo que a gente... É a Não, hora. é a hora, agora que eu fiquei confusa. Onde é que eu tava? Do seu escritório. Onde fica? Onde você vai montar? É na Tijuca. Show. É aqui pertinho. Mas não era isso que eu ia falar. Não, que você, no seu escritório, você vai trazer todas as coisas para poder os noivos se sentirem integrados. É isso. Ah, não, o que eu ia dizer é que no teatro, a gente sempre fala que o processo é a parte mais importante. Não é a estreia. É tudo que a gente constrói. E quando a gente termina uma peça, ou uma novela, ou um filme, ou qualquer coisa, o que mais fica marcado é o processo. Certo. Então, o casamento também, ele não é só o dia, né? Ele é toda essa construção desse sonho, dessa festa, dessa cerimônia. É isso. Mas é isso mesmo, tá? É o né? processo. Eu sempre, é bom você falar também, porque eu sempre explico para as noivas, né? Eu falo, gente, não é o dia. É toda essa caminhada que a gente faz. São as ligações, Grazi, vou cancelar meu casamento. Ai, tô desesperada, Grazi. Não, Grazi, não é questão de término, não, mas tipo, desespero. Ai, não é muita coisa. Então, são todas essas ligações que nós vamos tendo e que depois a gente ri. Você lembra que você quis cancelar, sua louca? O Suassuna fala que história ruim de viver é boa de contar. Então, todo esse desespero depois é bonzão de contar. Vivi isso, que merda. Pode falar. Tá liberado. Aqui é sem cerimônia. Sem cerimônia, graças a Deus, né, gente? Mas assim, Carol, então só entrar nas suas redes sociais, te procurar. Isso. Aproveitem, gente, que a Carol ainda não sabe o valor, tá? Ela ainda tá nessa... Não, eu sei sim. Não fale isso da minha Branding. O meu valor já está estipulado, mas se você quiser muito, a gente conversa. Ó! Aproveitem, gente. Aproveita, né, Carol? Mas tem que me escrever uma carta de amor. Escreva uma carta de amor pra ela bem bonita. Bem bonito. A melhor cartinha será sorteada. Isso. Ó, Carol. Carol. Muito
obrigada. Na verdade, gratidão. Quando a minha mãe fala gratiluz, gratitude. Gente, A minha mãe eu só me fala. lembro desses humoristas pastelão falando isso. Gratiluz, galera. Tudo de bom na sua caminhada, na sua jornada, que a gente se cruze inúmeras vezes. Como eu falei, não existe nada em vão, tudo é um propósito. Eu também acredito em energia e eu acredito que tudo esteja conectado. Muito obrigada por estar aqui. Você gostou, Carol? Eu amei e queria falar pra você que nessa trajetória você vai ter pedras, mas as pedras são muito boas, porque a gente cresce com elas, ou a gente pega e faz mais um degrau, né? E você já deve saber disso, porque você deve ter passado por muita coisa, mas só aprendi com você aqui hoje, foi emocionante, e eu acho que a melhor coisa que um ser humano tem para passar para o outro é aprendizado, é conhecimento, e hoje eu fechei meu dia. Ai, gente, que obrigada. honra. Obrigada. Obrigada pela maravilhoso. permissão de estar aqui falando no trabalho de vocês. Sucesso, que esse podcast voe muito, que cheguem muitos patrocinadores. Eu gostei muito Gostei. dessa parte. Eles vão vir, amor. Muito Vão obrigada vir. mesmo. Amém. Tô muito feliz de estar aqui. Olha só, essa caneca é sua. Yes! Eu amo canecas. É sua. E eu quero Obrigada. encerrar com um brinde. E eu quero que você cante no Ai, final. meu O pai nosso brinde. amado. Ué, com voz linda desse jeito aí. A gente encerrar com aquele brinde, você fazendo Eu senti que a gente tá botando pressão, né? várias pressões. Carol, hoje Sempre que pedem pra cantar, e eu fiz isso na preparação dos atores, sempre que pedem, as músicas somem. Parece que não tem nenhuma música no Sim, planeta. né? É igual quando perguntam assim, qual música você quer que eu toque? Cara, que Caraca, música que eu posso pedir é. pra essa pessoa tocar? Né? lembrei o que acontece. Se você fez um vídeo falando sobre o seu sobrenome, Aham. poderia ser Jobim. Pode ser uma dele. De Tom, Jobim. De Tom. Vamos pesquisar aqui, né? Pesquisa. Uma música de Tom. Aqui enquanto eu Você bebo uma edita água. isso, né, Fabinho? Depois. Esse tempo aqui. Pelo amor de Deus, eu botei no modo avião. Tom. Vocês sabem, né, que isso é verdade mesmo. Mas no Não, off tá eu tudo conto. certo, tá tudo certo. No off eu conto o babado. Babado. O babado do Tom Jobim Letras. Vamos lá, músicas. Porque você sabe que eu confundo, às vezes eu digo que a música é de Tom e é de Vinícius de Moraes. É um Chico Buarque. Ah, aqui. Ó. Que vergonha. Vamos virar gente. de costas. Vamos, A gente vai brindar, né, gente? vamos brindar primeiro. Mais uma vez, juntas, num papo, sem Sem ser cerimônias. cerimônias. Sem cerimônia. Não tem mais água, eu vou fingir. É, o meu só tinha um golinho, mas deu. Já que o tema é amor, eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. E cada volta tu... Ah, toda errada, eu vou ler. Peraí, vamos de novo. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Ai, gente. Ó, tá lindo esse pote. Tá lindo, tá lindo. A gente vai encerrar porque tem que encerrar. Maravilhosa. Tchau, gente. Até o próximo. Até o próximo, mais cheio de emoções. Quanto tempo a gente passou? Caraca, falando de dois. Desculpa qualquer coisa. Cara, mas dá vontade de falar. Espetáculo, cara.